Isaías, no capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Profeta Isaías, capítulo 61. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Amém? O texto diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram e a pôr sobre os que esse ano estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, verso de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Vamos orar. Santo Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo todas as nossas limitações, e viemos esta noite a esse lugar para ouvir a sua palavra. E oramos, Deus, que o Senhor nos fale. Lembre que a palavra é sua, o povo é seu, o nome é seu, a glória é sua, a graça é sua, a benignidade e bondade são suas, Senhor. Todos pertencemos a Ti. Fala conosco, glorifica o Teu nome, usa a minha vida apesar de mim. Faz, Deus, que cada um de nós compreenda mais e melhor a Tua palavra e seja por ela transformado, para que a gente possa viver uma vida mais próxima daquilo que é a Tua vontade para nós e ter qualidade de vida cristã com o Senhor. Nos oramos em nome de Jesus. Amém. Por essa noite. O texto lido foi um texto proferido por um dos profetas messiânicos, no caso do profeta Isaías. Isaías profetizou aproximadamente 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. Uma coisa normal dos profetas é profetizar em nome do Senhor, segundo o que ele vai agir, ou seja, Deus usa o profeta falando a partir de si, ou da sua experiência, ou do seu povo, trazendo um recado de Deus para o povo. Nessa passagem de Isaías vive isso em alguns instantes do seu
Isaías. Ele estava dizendo que Isaías disse há 700 anos atrás, está se realizando agora. A história de Isaías é uma história interessante, porque além da Bíblia, existem vários livros escritos a respeito da vida de Isaías. Contando pelo tempo e pelo que é mencionado na Bíblia, Isaías profetizou aproximadamente 40 anos. É um tempo longo para um profeta. Mas os livros dizem, alguns livros escritos em paralelo, narram que aquela passagem que diz que alguns, lá no livro de Atos, que alguns morreram cerrados ao meio, refere-se a Isaías. Alguns livros dizem que Isaías foi morto cerrado no meio. E por que motivo? Porque confrontou pessoas na sua geração. Porque ele simplesmente levou uma palavra que confrontava as pessoas. As pessoas não gostam de palavra de confronto. Nós sabemos disso. Nós mesmos não gostamos das palavras de confronto. Bem, como nós só podemos pregar o que está na Bíblia, e essa colocação é apenas para que vocês saibam que existem livros escritos a respeito do profeta Isaías, eu quero, junto com vocês, analisar o texto que nós acabamos de ler, para que a gente perceba algumas coisas novas, ou que seja acrescentado ao nosso conhecimento. O versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... Toda vez que você encontrar um para desta forma, para é finalidade. Qual é a finalidade do Espírito de Deus estar sobre aquele a quem ele ungiu? Ele diz: para pregar boas novas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu com uma finalidade específica. E como está se tratando de Jesus, Isaías está profetizando a respeito de Jesus. Então, Deus unge Jesus, e nós vemos o Espírito sobre ele no batismo de João Batista. E o Espírito vem sobre ele com uma finalidade clara: pregar boas novas. Mas ao ler o texto, o versículo completo, ele diz: pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados. Eu comecei a ler o texto e comecei a ver um paralelismo. Ou, mais do que isso, eu passei a ver que ele, no primeiro versículo, parecia repetir palavras como, por exemplo, pregar e proclamar. E que no texto é a mesma coisa. Curar os quebrantados, pregar boas novas aos quebrantados. Eu comecei a ver repetição, por exemplo, pregar e proclamar, e quebrantados e quebrantados. Você vai ver: proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então você vai ver cativos e algemados, quebrantados e quebrantados, pregar e proclamar, palavras sinônimas, se não as mesmas. Eu comecei então, isso me intrigou. E eu continuei lendo e olhando, e acho que esta tarde, final de tarde, eu me tornei naí, à medida que consegui compreender mais o texto bíblico. Leio de novo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas
quebrantado, os meus dias se extinguem. A sepultura me está preparada. Jó 17, versículo 1. A colocação de Jó, e posta pelo dicionário como citação, fazendo referência à palavra quebrantado do Antigo Testamento e com o seu correspondente no latim, que significa prepare, é aquele que está quebrantado, rachado, quebrado, e poderíamos acrescentar exaurido, sem nenhuma força de si mesmo que o faça sequer rastejar aonde ele quer chegar. O quebrantado é aquele que não tem por si mesmo autonomia, embora tenha desejo, não tem por si mesmo força suficiente, embora sinta vontade, não tem energia no seu corpo e nem sabe de onde tirar, para que ele possa exercer aquilo que é a sua necessidade mais básica. Por exemplo, quer comer, mas ele não tem força de chegar até a comida. Quer beber água, mas ele não tem força física suficiente para chegar até onde está a água. Ou se encontra no deserto e está com sede, mas ele nem tem onde beber, nem tem a ferramenta para cavar, e sabe que se ele cavar, ele vai morrer cavando, ele não vai chegar na água. O quebrantado é aquele que atinge o seu grau máximo de descida, e ele não pode chegar aonde ele quer por suas próprias forças, como dissemos, ou pela sua própria iniciativa. Ele vai precisar de alguém que o leve até a fonte da água, ou leve a água até ele. Alguém que o leve até o alimento, ou leve o alimento até ele. Alguém que traga o suprimento para a sua necessidade. E no texto, a colocação é a seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas a estas pessoas que não têm força, as pessoas quebradas, as pessoas rachadas, que sofreram um estalo, que foram exauridas. A postura colocada no versículo de Jó é: o meu espírito está quebrantado, os meus dias se extinguem, a sepultura me está preparada. Ou seja, Jó diz: eu cheguei a um estágio que não posso impedir, eu já prevejo o meu final, aproxima-se a minha morte, estou indo para a sepultura. Esta é a posição do quebrantado colocado no versículo 1 do capítulo 17 do livro de Jó. Uma outra referência que ele coloca é o seguinte: no livro de Salmos, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, 18. Coração quebrantado é um coração que não está endurecido. Veja só, se tem uma coisa que você não gosta de comer, vamos imaginar alguma coisa simples, por exemplo, você não gosta de melancia. Você poderia dizer: eu não suporto melancia. Você me dê qualquer coisa, mas não me dê melancia, porque melancia eu não como. Tudo bem. Aí, um dia você não tem nada para comer, mas tem melancia. Mas você fala: não, amanhã eu posso passar o dia todo hoje sem comer. Eu aguento, amanhã chega alimento. Quando você ficar no segundo ou terceiro dia sem comer, você certamente
comer deliciosamente, enquanto você está faminto, ávido por qualquer comida, dificilmente você resistiria. Aí todas as forças que havia em você contra a melancia são retiradas. E você vai até o final. Você vai chegar ao ponto de dizer: vai me dar aí um pedaço dessa melancia, só para eu ver sabor. E daqui a pouco você está na segunda melancia, por mais que você não goste. E o melhor é que quando chegar um outro alimento, em um outro tempo, você vai dizer: o que me salvou foi a melancia. Se eu não tivesse comido aquela melancia, certamente eu teria tido problemas e eu estaria certamente morto. Não morri porque comi melancia, embora você antes disso tinha toda a resistência. A postura colocada no Salmo 34, versículo 18: um coração desperta está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. É aquele cuja resistência em relação ao próprio Deus caiu. Você percebeu a necessidade de Deus a um ponto tal que você não vai agarrar-se numa outra coisa. Vamos voltar para o caso da melancia. Você poderia comer terra. Você vai terra, eu não vou comer. Mas é uma escolha sua. Você poderia comer mato. Mas tinha entre melancia e mato. Eu fui na melancia. Mas você disse que não gostava da melancia, que não suportava a melancia. Enquanto você estava com a barriga cheia, você dizia: eu prefiro comer mato do que comer melancia. Mas quando não tinha mais nada para comer, só tinha mato e melancia, você foi na melancia. Quebrou a sua resistência. Suas forças não eram mais suficientes para você continuar arrogante, dizendo que não queria mais melancia. Agora você foi quebrantado ao ponto de entender que melancia não só era comestível, como era necessário para você conseguir sair daquela situação. A postura colocada no versículo aqui é a seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas às pessoas que não vão oferecer resistência para recebê-las. O que está colocado por Isaías a respeito de Jesus? Deus, colocando em miúdos, como se Jesus dissesse: Deus me ungiu com uma finalidade, quebrar as resistências de algumas pessoas, a ponto de que elas me recebam, o seu coração tenha uma resistência quebrada, seja quebrantado, a ponto de ela olhar para mim e perceber que a única forma de ser salva, a única forma de escapar da situação que ela está, é tomar a decisão por mim. Isto é, o coração foi quebrantado, as forças de resistência foram retiradas, de tal forma que a unção que está sobre Jesus convenceu aquele que não tinha mais nenhuma esperança, mas viu em Jesus a única forma de sair do estado. É assim quando você, por exemplo, prega, isso vale para todos os homens, mas vamos exemplificar, por exemplo, quando você está falando para um muçulmano. O muçulmano, ele tem muita resistência à pregação da palavra de Deus, mas quando ele perceber, ou por argumento, ou por causa da unção que está sobre o pregador, ou por causa da própria graça, ou por qualquer outro motivo, que ele está perdido, que ele vai morrer, e que ele vai para o inferno, e que Allah não pode fazer nada por ele, então é quebrantado o seu coração. E o que Isaías está colocando é:
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, ou seja, dar uma notícia boa e nova aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados. Perceba, a palavra utilizada é curar, porque o quebrantado ele está sem forças, e uma vez que ele recebe o Senhor, ele precisa também de cura no seu próprio coração. E aí é a colocação do salmista: perto está o Senhor, os que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. E essa palavra salvar na Bíblia também é sinônimo de curar. Então ele coloca aqui: e salva os quebrantados, ou cura os quebrantados, mas também é salva os quebrantados. É interessante que a palavra é uma só, para salvar e curar. A Bíblia é a mesma palavra. Você terá que ter um contexto para saber quando vai salvar, quando vai curar. Em determinados momentos ela é uma só palavra. Então, continuando, o quebrantado e o quebrantado aqui é para mostrar o seguinte: a boa nova é levada para alguém cuja resistência foi quebrada, qualquer que seja o motivo, e ao ser quebrada, Deus promove uma cura no coração, e a pessoa passa a ver Jesus como única fonte. É o caso da pessoa que olha, tem marco de uma pessoa de outra coisa, mas ela quer agora comer melancia, ela não gostava de melancia. Mas ele diz aí: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Presta atenção: pregar boas novas aos quebrantados e proclamar. Agora vamos lá. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Ele coloca a seguinte posição: alguém está preso e alguém está algemado. Qual é a diferença? Aparentemente não há diferença nenhuma. Ambos estão presos. A questão é que ele coloca aqui: ele vai proclamar a libertação e vai pôr em liberdade. Tem diferença? Tem. Uma coisa é você chegar para o preso lá dentro da prisão e dizer: olha, eu quero dizer para você que você está livre. Mas as portas ele vai continuar enxergando as cadeias. Como é que eu estou livre se as grades estão fechadas? Como é que eu estou livre se eu não consigo passar por esses buracos? Como é que eu estou livre se eu tentar andar eu vou esbarrar ou na grade ou na parede? Então ele coloca que ele veio proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Porque algumas pessoas podem estar livres, fisicamente livres, mas elas continuarão presas pelo pecado, pela enfermidade, por problemas psicológicos, por traumas. Elas continuam presas. E somente uma ação externa poderá libertá-los. Lembre-se, ele é um quebrantado, ele não tem força para sair. Ele precisa que alguém leve o alimento até ele, mas que alguém também o tire da situação. Não apenas diga para você: você está livre. Ele precisa de algo além disso. Além de que diga que ele está livre, que diga, que pegue na mão dele e mostre a liberdade para ele. A posição colocada por Isaías é: quando Jesus vier, ele trará não apenas o conceito de libertação, mas ele trará a ação de libertação. Aqueles que forem libertos por Jesus saberão que foram libertos. Por isso a declaração bíblica: aquele que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Efetivamente livre. Liberto completo. Totalmente livre. Livre de quê, pastor? Em primeiro lugar, livre da condenação. É a primeira coisa. Da condenação da morte, do pecado.
em primeira instância. E aí, nas demais instâncias, nós vamos colocar, ele vai ser livre de vícios. Ele vai ser livre da influência que aprisiona o mundo, livre das garras de Satanás. Não quer dizer que ele não vai pecar, quer dizer simplesmente que ele não ficará mais preso. Ele pode cometer um pecado? Sim, certamente cometerá. Erros são provas de pessoas. Pessoas erram desde a queda. Porém, uma coisa é você errar, outra coisa é você ficar presa nas armadilhas, nas teias ou nas garras do pecado. Agora, a pergunta é: por que será que Isaías falou isso, profetizou essas coisas em relação a Jesus? O versículo 2 diz assim. Vou ler o versículo 1 para poder emendar no 2 para ter sentido. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados. 2. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Ele diz: eu fui ungido para apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? No livro de Levítico, no capítulo 25, há um ensino a respeito do chamado descanso sabático. Isto é, por lei, a terra deveria passar 6 anos produzindo, e no 7º ano, todos os produtores, dono de fazenda, deveria deixar a terra descansar. Ele deveria comer só o que nascesse por si mesmo. Não plantaria, não fazia nada com a terra. Era o descanso da terra, era chamado ano sabático. 7 anos, 6 anos trabalhando, o 7º, a terra descansava. Mais 6 anos trabalhando, o 7º, a terra descansava. Isso deveria acontecer normalmente. Depois de 7 vezes, os 7 anos, viria o ano seguinte, seria o ano 50º, que no caso seria o jubileu. O ano do jubileu. Significa, no ano de jubileu, todas as dívidas deveriam ser esquecidas. Digamos, começou o ano 1, até o ano 6 se trabalha. O ano 7 é descanso, é férias da terra. Você vai comer do que você plantou no ano passado, do que você estocou e do que nascer normalmente. Aí do ano 8 até o ano 14, até o ano 13 se trabalhava. O ano 14, folga. Do ano 15 até o ano 20 se trabalhava. Aí no ano 21, folga. E assim ia até 47 vezes 7 seria 49. Quando completasse um ciclo de 49 anos, respeitando 7 sábados do ano, seria respeitando 7 anos sem trabalhar, a cada 6 o 7º não trabalhava, completaria então 49 anos, e viria o 50º ano de número 50. Neste, além de não se trabalhar, todas as dívidas tinham que ser esquecidas. Se você comprou uma terra, tinha que devolver para o antigo dono. A terra seria devolvida para o antigo dono. Quem fosse escravo ficava livre. Perdia a questão de escravidão. Ah, pastor, mas esse aqui nasceu escravo, ficava livre. Se você fosse comprar uma terra, faltava 10 anos para o jubileu, você pegava um terreno, pegava aquela terra que você ia comprar e abatia
sua vida para a dissolução, para o pecado, para o erro, serão perdoados desde que tenham o coração quebrantado. O ano aceitável do Senhor é o ano da aplicação da graça. Então, a chegada do Messias representa o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus Cristo vem do deserto e ele entra, isso para mim é fantástico, não sei quanto é para você. Ele entra na sinagoga e ele abre o pergaminho no livro de Isaías. Ele está declarando: a partir de agora, todos aqueles que foram quebrantados serão perdoados por mim. Ele está declarando: todos aqueles que eram escravos do pecado, todos aqueles que foram escravos de qualquer tipo de coisas, poderão ser libertos agora, porque eu fui ungido para livrá-los. Eu comecei a entender isso olhando, lendo, fui pesquisar sobre o ano aceitável, comecei a entender a respeito do número da perfeição, a colocação é muito clara, se cumpre em Jesus. Essa é aquela hora que você segura a Bíblia e fica uhul! Isso para mim, quando estou estudando. Abriu parênteses. Quando eu estou assistindo futebol, e o meu time, não vou dizer o nome porque ninguém sabe qual time que eu torço. Estou assistindo o jogo, e aí o time faz o gol. Se a Luísa estiver longe, Arielle ou alguém na vizinhança sabe que meu time fez o gol. Sabe facilmente. Eu não saio soltando fogo, chutando porta, jogando cadeira para cima, simplesmente todo mundo sabe que meu time fez o gol. Eu fico assim, sozinho esse gol. Fecha parênteses. Quando eu estou lendo um texto desse, eu começo a entender, eu dava vontade de pegar a Bíblia e sair. Parece que fez gol. Eu entendi algo que eu não estava entendendo. E isso completa um outro raciocínio mais complexo que eu não vou colocar para vocês agora. Que eu já tinha tentado entender. Encaixa, é uma peça. É como se o irmão fosse lá e colocasse a peça em cada cabeça que estava faltando. Eu entendi algo mais complexo. Então, o ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, deveria observar as seguintes ordenanças. Levítico capítulo 25, do versículo 8 a 55. Resumo é o seguinte: o solo deveria ficar sem plantação, ou seja, sem qualquer atividade humana. A terra deveria retornar aos antigos donos. Era um ano de compartilhar as riquezas, a fartura, com os pobres e necessitados. Eu esqueci de citar isso. No ano do jubileu, você que é rico, tinha que dividir sua riqueza com as pessoas que eram pobres. Compartilhar. Quer dizer, quando Deus pensou em Israel, pensou o seguinte: realmente foi feito. Israel foi feito, as leis de Israel, para que não tivesse mendigos, não tivesse pobres. O jubileu, em outras palavras, era o socorro de Deus para com escravos, endividados, excluídos da sociedade, etc. O ano aceitável do Senhor se materializou na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio para libertar os escravos do pecado, do diabo, e colocou a igreja, isso é legal, como sendo a proclamadora destas boas novas. O que isso tem a ver comigo e com você? É que Jesus se transformou no nosso jubileu. Existem algumas passagens bíblicas que são típicos de Jesus. Por exemplo, as cidades refúgios, onde a pessoa que era perseguida, ela se escondia numa cidade daquela e ninguém poderia tirá-la, até a morte do sacerdote. Jesus se transformou na nossa cidade refúgio.
perdoou os nossos pecados, mas nos livrou do vingador, nos livrou daquele que poderia nos levar à morte. E agora, uma tarefa interessantíssima. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse o Senhor, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E essa função, Jesus Cristo, ao inaugurar a igreja, deu para você e deu para mim. E se o Espírito de Deus está em você, na mesma graça de Deus com que você foi perdoado, você pode, você deve, aliás, isso é uma obrigação, você tem que proclamar o Espírito, para proclamar o ano de libertação aos cativos, aos oprimidos, e levar a cura às pessoas que estão problemáticas. Você me entendeu? O Espírito do Senhor está sobre você como igreja, para que seja levada a libertação das pessoas que estão presas no pecado, estão presas na enfermidade. E aí, eu lembro que muitas vezes nós oramos com pessoas que estavam enfermas e elas foram curadas. E não foi de propósito, aliás, eu não tinha entendido tanto sobre esse texto, mas eu sempre fazia referência a posições colocadas em Isaías 61, Isaías 53, a respeito da cura do Senhor. Porém, ao ler o texto, você vê o seguinte: aprovado não aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, isto é, depois do ano aceitável vem a vingança. Ou seja, depois da graça, se você não recebeu graça, recebe ira. Ou graça ou ira. Ele veio proclamar as duas coisas: o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Presta atenção que uma ele fala de ano, o outro ele fala de dia. O ano aceitável e o dia da vingança. Isto é, a misericórdia. Se nós levássemos em conta o que nós conhecemos por ano e por dia, poderíamos dizer que a misericórdia está 365 vezes maior do que a vingança. Reservado um tempo enorme para você se arrepender, um tempo enorme para você conhecer a graça, um tempo enorme para você ser perdoado, um tempo enorme para você buscar o Senhor. Porém, no dia da vingança, não terá mais a misericórdia, não haverá mais o perdão. Então, o texto diz ainda, no versículo 2: e a consolar todos os que choram. Consolar os que choram. Mateus capítulo 5, no versículo 4, a Bíblia diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Fora de contexto, você não vai entender muito como é que pode bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Posto no contexto, esses que estão chorando é porque estão quebrantados. Eles choram porque foram quebrantados e eles perceberam que não são mais nada. E aí vem o Senhor, liberta, cura e consola. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí faz sentido a parte C do Salmo 30, do versículo 5. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. A noite representa o tempo em que você sofre para ser quebrantado, o tempo da escravidão, até você ser quebrantado. Ao quebrantar, vai raiar a luz do dia. A Bíblia diz que o Jesus Cristo é o nosso sol, ele vai raiar sobre nós, e aí então o choro acaba. Ele veio para consolar os que choram. Aleluia! Apocalipse capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles
Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O versículo 3 diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. A minha primeira preocupação foi: por que em Sião? Por que em Sião? Não vai dar para fazer uma explanação exegética como eu gostaria de fazer. Isso vai demandar um longo tempo. Mas Sião é colocado como a cidade de Davi. Sião foi tomada por Davi dos jebuseus, e lá nesse local tinha uma fortaleza. Depois Sião foi estendida para dizer que o templo estava em Sião. Depois Jerusalém foi também chamada de Sião, e por fim Israel passou a ser chamado de Sião. Mas existe um monte específico, que é o monte mais alto, tem aproximadamente 800 metros de altitude, que é o Monte Sião. E o monte ele se mostra tão sólido que tem aquela posição do salmista, né? Que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Essa é a posição do salmista em relação a Sião. Então Sião vai se tornar a igreja. No Novo Testamento, Sião vai representar a igreja. No Antigo Testamento, Sião é Israel. Mas no Novo Testamento passa a ser a igreja. Então ele coloca aqui: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto. Ou seja, você está na igreja, escute isso. A todos que estão em Sião de luto. Quando você tem luto, só veste luto quem perdeu algum parente próximo. Só usa luto quem teve uma perda de alguém que você amava muito. E às vezes isso dói bastante, principalmente quando você perdeu alguém e essa pessoa que morreu, ela não era evangélica. Você fica pensando assim: a minha maior preocupação não é nem o fato de ela ter morrido, é para onde ela vai. Se você é crente, há uma grande preocupação sua sobre o parente que morreu e vai para o inferno, você sabe que vai. Então, a colocação dele, ele diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão, os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chame carvalho de justiça plantado para o Senhor, para a sua glória. A colocação feita aqui é o seguinte: a minha preocupação, por quê? O quando se usava cinzas na época de Israel? Todo mundo conhece. Se você não é evangélico, está aqui, você já viu, ou já ouviu falar, sendo evangélico ou não, após o carnaval tem um dia que a Igreja Católica promove como sendo quarta-feira de cinzas. 90% dos católicos não sabem o que é essa cinza, mas vai lá tomar cinzas. E a história das cinzas ali é o seguinte: não, você passou o carnaval todo pecando, você vai lá, toma cinzas, e aí você está perdoado. A minha pergunta é: por que o cinzeiro do padre é melhor que o lá de casa? Por que eu tenho que pegar a cinza do padre lá? É uma cinza misturada com água, você coloca lá, você faz, algumas pessoas fazem uma cruz na testa, pronto. Tudo que eu fiz está perdoado. Pulei o carnaval,
e orando em jejum com pano de saco e com cinzas. Essa colocação de cinzas é uma atitude de humilhação, uma posição de: Senhor, eu reconheço que eu estou no pó, mas a colocação dele aqui é exatamente a seguinte: preste atenção que está em todo o contexto, e só faz parte daqueles que foram quebrantados. Então ele diz: há por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa, em vez de cinzas. Uma pessoa que está de luto colocou cinzas por causa da catástrofe, ele está dando alguma coisa para ela que não tornou como a coroa, distingue como um príncipe. Aí ele continua, eu não vou entrar agora no detalhe, senão vai demorar demais aqui. Ele diz: veste o louvor em vez de espírito angustiado. Você já viu alguém com o espírito angustiado cantando? Não canta. E se cantar, a voz é triste. Se cantar, é com voz de lamento. É cantar a sua tristeza. No livro dos Juízes tem uma história triste, em que um determinado juiz faz um voto dizendo que se Deus der a vitória para ele, a primeira pessoa que aparecer ele vai matar, em homenagem ao Senhor. Aí ele ganha, ele vence a batalha. Quando ele vai chegando em casa, a primeira pessoa que vem para o lado dele é a filha dele, filha única, uma jovem. E aí ele olha para ela e se entristece. E aí o semblante dele cai: filha minha, aí você vai ser o motivo da minha tristeza, porque eu fiz um voto para o Senhor. Explica para ela. Ela diz: não, pai, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Deixa só eu ir chorar a minha virgindade, isto é, nunca vou casar. E o pai dela dá um espaço para ela. E ela vai para o campo e ela passa esse tempo chorando, porque ela não vai ter oportunidade de casar, de ter filhos. E o pai vai sacrificá-la, porque prometeu. O texto não conclui dizendo que ela foi ou não sacrificada, mas subentende-se que sim, porque diz: daí em diante, as jovens costumam naquela época chorar a virgindade daquela jovem, ou a mocidade dela, porque ela não teve oportunidade de ser. Esse canto que ela fazia era um canto de pranto, mas a posição colocada aqui é: se você está num canto de pranto como esse, quando você é uma pessoa quebrantada diante do Senhor, Ele vai transformar a tua vida de tristeza para alegria, vai sair da cinza para colocar uma coroa, vai tirar você daquele local onde você está, no lugar onde você não tem mais nenhuma força para você mesmo, não consegue andar sozinho, não consegue se levantar. O Senhor será a tua força, Ele próprio te levantará, Ele te curará, te exaltará, será a tua força, tua fortaleza, o teu espírito, o teu escudo, tua rocha forte. Aleluia! Ele te susterá pela mão. Agora, não esqueça, isso começa com quebrantamento. A conclusão é que os quebrantados. Jesus vai usar o texto, Lucas 4, versículos 16 e 21, ele vai dizer: isso se cumpriu, isso é real, isso é para a igreja agora. Então, ele conclui no versículo 3 dizendo assim: a fim de que chamem cavalo de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. O carvalho é uma madeira nova, é uma madeira valiosa, que se pode fazer praticamente tudo com o carvalho. Mas ele coloca: será como um carvalho de justiça. Isto é, você será como alguém nobre e plantado para glorificar a Deus. Tudo que for tirado de você será nobre, e tudo que você fizer será para a glória de Deus. É por isso que no Novo Testamento você vai encontrar: quer comais, ou quer bebais, ou quer
os lugares antigamente assolados. Essa aqui é a hora do gol. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O que a Bíblia está dizendo, ó carvalhos de justiça, ó homens e mulheres quebrantados na presença do Senhor, que foram salvos, que foram curados, que foram edificados, que foram renovados, que foram restaurados, que foram edificados, que vão ser glorificados, aleluia. Ele está dizendo, pode ser que seja difícil demais, a causa seja impossível, geração em geração, maldição na tua família, a tua cidade não funciona, está em prostituição, bebida, ninguém quer Deus. Se você for um carvalho de justiça, você será suficiente para restaurar o lugar da glória de Deus. Oh glória! Porque a Bíblia diz, edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O que a Bíblia está dizendo, essa história de maldição hereditária, quando os carvalhos de justiça, os homens e as mulheres de Deus chegar, a maldição hereditária será quebrada e a glória do Senhor será vista no lugar. Não importa o que foi, aquilo que foi antigamente assolado e destruído, mesmo que seja uma cidade, você, em nome de Jesus, mudará aquela situação. Isso na glória de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, se você veio essa noite, aleluia. Se você veio esse lugar e você olha para a sua vida, você diz, pastor, olhando para a minha vida, parece que está tudo quebrado, tudo quebrado. Eu não sabia que a minha restauração em Deus me dava esse direito todo. Eu não sabia que ao me quebrantar diante do Senhor, todos esses aspectos mudariam a partir do momento que Jesus entra na sinagoga em Lucas capítulo 4. Verso 17, 18, 19, ele diz: hoje se cumpriu o que fora dito por Isaías há mais de 700 anos atrás. E isso está reservado para a igreja primitiva, para a igreja da Idade Média, aqueles poucos que conseguiram estar diante do Senhor, e por isso temos igreja hoje, e principalmente para nós, principalmente no sentido de que o mais importante agora, isso está reservado para a igreja do nosso tempo, isso está reservado para os semeadores do Espírito. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, o que você ouviu hoje era motivo para você se quebrantar e entregar a sua vida. Nós vamos cantar ainda. E quando nós vamos cantar esse hino, eu quero que você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, peça perdão a Deus, porque você está fora. Arrependa-se dos seus pecados. Convide Jesus para entrar no seu coração. E no fim do culto você me procura, pastor. Eu fiz aquilo, e agora? Eu vou dizer para você. Fique de pé, vamos cantar bem.
Só confirmando, os grupos, os líderes, se reúnam após
a oração final e a bênção, por favor. Aleluia. Pai, obrigado, Deus. Eu despede agora da graça do teu amado Filho Jesus, o enchimento, meu Deus, da unção do teu Espírito, meu Deus, do teu amor, a comunhão, meu Deus, o enchimento do teu Espírito. Nos leva para as nossas casas, debaixo da tua plenitude, meu Deus, do teu amor, do teu poder, do teu consolo, da tua edificação, da tua força, da tua glória. Nos dispense. No nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém.